Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. A situação que Jesus coloca com relação à riqueza como obstáculo à salvação é uma circunstância. Em outra circunstância, ele mostra que a riqueza é importante. Mas ali, na parábola dos talentos, não está falando de riqueza. Está falando das nossas riquezas íntimas, não só da riqueza material, mas das nossas possibilidades de fazermos sempre o melhor possível para crescermos, para aprimorarmos. Então é importante que nós tenhamos sempre condições de parar, para pensar, para raciocinar, na importância de estarmos trabalhando pelo bem, de procurarmos estar edificando o bem. A edificação do bem, a construção do bem em nossa vida é fundamental, para que a gente tenha condições de servir melhor, condições de edificar melhor. Estamos aqui na Terra para um aprendizado. E a riqueza é uma das formas de aprendizado, assim como a miséria, a pobreza e a condição mediana. Nós temos que saber viver com sabedoria em qual faixa da condição financeira nós estivermos. Sem dúvida, pelo arrastamento que dá a causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então, a miséria, a pessoa pode ter uma tentação de roubar um pão para comer, por exemplo, mas se ele está com fome, se ele não tem o dinheiro e roubar um pão para comer, a justiça divina vai enxergar isso de uma forma diferente. Agora, um rico que tem muito dinheiro, tem a tentação de seduzir uma jovem usando o dinheiro, vai ter um peso muito grande na hora do seu julgamento. Porque faltou a responsabilidade, faltou respeito, faltou uma série de conjuntos que não poderia faltar. Então nós estamos, quando a gente vai avaliar as possibilidades da riqueza e da miséria, existem muitas outras. Isso nós demos um exemplo que veio na nossa mente agora, mas tem vários outros tão complicados quanto, tão complexo quanto, que vai pesando negativamente na economia espiritual daquele ser que tem o dinheiro em mãos. E para isso não precisa ter muita fortuna, é só ter uma posição mais privilegiada um pouquinho, que a pessoa já começa a correr riscos. Então nós temos que aprender a saber gerenciar as nossas riquezas com sabedoria, mas principalmente, seja na miséria, seja na riqueza, gerenciar as nossas condições morais. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Todas as vezes que o bolso está muito farto, para um grande número de pessoas, as coisas divinas ficam de lado. Mas também a gente vê pessoas com o bolso farto e sempre voltadas a fazer o bem, sempre voltadas a trabalhar no bem, mantendo uma postura moral, uma postura íntegra frente à sociedade, mantendo-se discreto, mantendo dentro de um patamar aceitável por todos. Ninguém vai ser santo aqui na Terra, mas terá uma conduta respeitável. Então nós que gerenciamos, seja o que for aqui na Terra, temos uma responsabilidade muito grande de procurarmos entender a importância de fazermos o bem, de procurarmos entender a importância de realizarmos o bem. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Em cada condição evolutiva da pessoa, ele toma uma postura, uma posição. Mas as personalidades briônia, na matéria médica homeopática, a briônia é o remédio que trata a pondurice, a ponduragem, então as pessoas briônias, eles lutam para ter o dinheiro, mas o dinheiro passa a dominá-los.
mas tem tratamento. Então tudo tem tratamento. Por isso Jesus dizia que as pessoas são mais doentes do que más. E se a gente, no dia que todos puderem compreender a beleza da homeopatia, muitas das nossas mazelas serão tratadas e corrigidas facilmente. Porque tudo pode ser tratado. Tudo pode ser tratado. Depende de uma série de circunstâncias, é claro, mas tudo pode ser tratado. E quando nós temos o Evangelho para nortear a nossa caminhada, para nortear o nosso entendimento, as coisas ficam mais simples, ficam mais fáceis e novos horizontes se abrem para a nossa caminhada. Procuremos, pois, fazer por onde? Sermos bem vigilantes, sermos bem controladores dos nossos impulsos, das nossas tendências e procurar valorizar, cultivar e incentivar as nossas virtudes. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não lhe segue que torne impossível e não possa vir ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Precisamos, então, entendermos a importância de sabermos gerenciar tudo na nossa vida. Beleza, tem que saber gerenciar. As qualidades que nós temos de trabalho, as nossas habilidades, temos que saber gerenciar. As nossas predisposições, temos que saber gerenciar. A caminhada que nos dá a oportunidade de realizarmos melhor, sempre vem nos fortalecendo, sempre vem amparando-nos para os grandes empreendimentos. A vida traz para nós a força, a coragem para discernirmos e para construirmos um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Quando Jesus disse: portanto, empregar os nossos talentos com discernimento é de fundamental importância estarmos sempre discernidos. E para a gente poder discernir, nós temos que estudar a fonte da ética e da moral cristã, que é o Evangelho. E no Livro dos Espíritos também nos dá uma grande base de raciocínio, de entendimento. No céu e inferno, nos esclarece dos mundos que podemos encontrar no mundo espiritual ou na próxima reencarnação, se nós não soubermos ser prudentes, se nós não soubermos nos educar. E já no Livro dos Médiuns, ensina-nos a nos conhecer mais, a nos vigiar mais, para que possamos empreender as reformulações dos conceitos necessários para o nosso processo evolutivo. Quando Jesus disse que ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os seus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a este preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. É mais uma interpretação e também, naquele momento, já que ele tinha todas as virtudes que ele tinha colocado, no caso do mancebo, que vai perguntar para Jesus sobre o que era importante para conquistar a vida eterna, já que ele fazia todas as leis, cumpria todos os segmentos da lei, então ele deveria desfazer-se dos seus bens e seguir Jesus. Mas aí, ele era rico, desistiu e vem a falecer na corrida de biga. Também deixou tudo para trás. Se ele tivesse abandonado naquele momento o apego aos bens terrenos, o apego às corridas de biga, ele teria vivido mais tempo, aprendido mais, aperfeiçoado mais. Mas as escolhas é de fórum íntimo e é de cada um. Cada um de nós fazemos cada momento as nossas escolhas e caminhamos segundo as nossas tendências, os nossos objetivos, as nossas qualidades. E sempre temos que estar sempre vigiando as nossas tendências negativas e os nossos vícios, corrigindo-os, coibindo-os e impulsionando-nos para as forças do bem. Aquele moço. Então, a riqueza não é um obstáculo à salvação. Não é um obstáculo a estarmos entre os bons espíritos no plano espiritual. O obstáculo é a invigilância que cada um de nós carregamos conosco, que pode nos complicar bastante na próxima existência no mundo espiritual.
Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens a que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o exercício extremo de adquiri-la pelo sacrifício. Então, todos nós deparamos com essa realidade. Todos nós vamos caminhando, vamos aprendendo, vamos aperfeiçoando, mas sempre tem aquela arestazinha que, se passar lima, dói e a gente não quer. Na homeopatia a gente chama de psora, aqueles traumas mais profundamente enraizados. E nós temos que nos desligar daquele trauma, nós temos que desligar daquela situação que nos feriu, daquela situação que nos magoou e acendermos a luz da razão para buscarmos raciocínios superiores, entendimentos superiores, crescimento superior. A vida sempre está nos oferecendo as oportunidades inerentes ao nosso crescimento, as oportunidades inerentes ao aperfeiçoamento de cada um de nós. E é por isso que nós precisamos estar sempre atentos para, vigilantes, caminharmos na direção do bem eterno, vigilantes, caminharmos na direção das realizações íntimas que cada um de nós precisamos empreender. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, ao não causar dano a ninguém, não maldizer ao do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar pai e mãe. Então, naqueles princípios que nós estávamos acostumados a ver, que nós estamos acostumados a julgar, ele era uma pessoa íntegra. Mas, como sempre um grande problema na vida de todos nós, ele poderia fazer um pouco mais. Ele poderia se doar um pouco mais. Mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. E se ele chegasse e pensasse assim: eu posso doar uma parte? Ou como eu posso ajudar mais com os bens que eu tenho? Ele já era rico, tinha muitas posses. Então ele tinha que parar para pensar, tinha que fazer uma reflexão, como nós estamos fazendo aqui agora. E se eu oferecesse um pouco das minhas riquezas, um pouco dos meus bens para a caridade? Se eu adquirir o compromisso de ajudar alguma instituição, eu não posso ir lá, não posso fazer os trabalhos que as pessoas fazem lá de voluntário, mas eu tenho dinheiro e posso doar X por mês para comprar cesta básica, para comprar fralda para as instituições que trabalham com crianças com paralisia cerebral. Então tem 1001 formas da gente fazer o bem, desapegar das coisas materiais. Precisamos começar, então, a agir na construção desse mundo melhor, agir na edificação de um mundo de mais paz, de mais harmonia e de mais fraternidade. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear. Consequência absurda, que reduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Logicamente que nós já entendemos isso perfeitamente. Não é prejudicial ao crescimento espiritual ter a riqueza. O problema é não saber usar a riqueza. O problema é ser invigilante, cair nas tentações que proporcionam ter mais dinheiro em mãos, as tentações que proporcionam ter mais posses, nas tentações que proporcionam ter determinadas facilidades, ter fama, também é perigoso. Então nós precisamos aprender a construir e edificar a nossa fortaleza íntima para que a gente possa então crescer naturalmente, volvendo nossos corações sempre para o bem, volvendo nossos corações sempre para as realizações que nos impulsionam, que nos mantêm a chama do amor
a chama da vida, impulsionando-nos cada vez mais para as realizações que precisamos empreender. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para que nós possamos estar sempre realizando o melhor onde quer que estivermos. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas o homem que dela abusa, como de tantos os dons de Deus. Como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. E a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Estar na Terra é uma oportunidade sublime que todos nós temos para empreendermos o nosso processo evolutivo, para aprendermos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas, como a grande maioria na Terra, ainda não tem a valorização dos seus sentimentos, não tem a vigilância das suas emoções, não tem o controle da sua mente, deixam navegar por mares bravios das tentações, caindo em situações complexas, que às vezes pode levar séculos para resgatar. Nesse aspecto, a riqueza é perigosa. Mas se a riqueza vier acompanhada de sabedoria, de bondade, de valorização das nossas ações edificantes, aí deixa de ser uma coisa perigosa, deixa de ser uma coisa nociva e caminhamos então para as realizações do bem que deve pulsar sempre em nossos corações. Portanto, meus irmãos, precisamos aprender a trabalhar, precisamos aprender a realizar, dentro das forças do amor, dentro das realizações que a vida nos traz, bases seguras, para que nós nos responsabilizemos pelas nossas ações, pelos nossos atos e consigamos construir o nosso mundo íntimo mais fortalecido, mais polido para os futuros embates que a vida nos oferece. Tenhamos, pois, condições de sempre agirmos com segurança, com vigilância, com preponderância no bem. Lembrando que a Terra é um planeta muito inferior. Então os riscos de queda aqui são muito grandes. E não importa em qual faixa você esteja. Mas se você está agraciado pelo dom da riqueza, faça caridade. Ajude os necessitados e você terá certamente angariado amigos que irão te amparar quando você retornar para o plano espiritual. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então a riqueza tem contratempo de para algumas pessoas servir de empecilho ao progresso moral, mas ela impulsiona o progresso intelectual, ela financia os grandes projetos, ela financia os grandes trabalhos da humanidade, ela traz os benefícios e o ganha-pão de muitas pessoas que são os empregados ou os funcionários das grandes empresas, dos grandes magnatas. Portanto, a riqueza está sempre gerando alguma coisa útil. Agora, todos têm que estar vigilantes para não caírem nas tentações das quedas morais perigosas para o espírito encarnado na Terra. Porque nossas quedas morais impressionam nossa consciência, impregnam nossa consciência de energias complexas que um dia teremos que retirar. E para retirar essas energias complexas, passamos pelo caminho da dor, pelo caminho do sofrimento, por caminhos antagônicos que nos levam a sofrer, chorar e termos que refletir na grandeza da bondade divina, na grandeza da luz que nos impulsionam para mundos melhores. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe construí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção, aumentar a vigilância, aumentar a moralidade, aumentar
a nossa capacidade intelectual e moral. Porque muitos acham que a Terra já está superpovoada, que tem que reduzir parte da população. Outros acham que tem que populacionar mais a população, impulsionar a densidade demográfica da Terra. Temos que ter bom senso, temos que agir com prudência e ter principalmente inteligência para sabermos fazer crescer tanto a produção quanto a população. Dentro dessa matemática que vai se equilibrando, buscando um ponto estratégico, nós vamos conseguir ter um planeta mais saudável, mais feliz, mais organizado e menos mal. Por isso, nós precisamos estar sempre nos observando para absorvermos as luzes excelsas que nos iluminam o caminho, que nos guiam na direção do Pai. E para seguirmos a direção do Pai, precisamos trabalhar intimamente para rever nossos conceitos morais, para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos para uma manhã de luz que tanto nos espera no mundo espiritual, quanto aqui também na Terra, se soubermos fazer o bem. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Então, hoje a Terra já está passando por essa redução de distâncias. As comunicações se tornaram mais fáceis, mas a parte moral ainda fica em débito. Embora existam pessoas muito boas trabalhando no mundo, embora ainda existam pessoas muito boas exercitando suas ações no mundo. Mas todos nós precisamos ficar atentos, precisamos caminhar com a devida vigilância para não cairmos em certas tentações perigosas. Portanto, todos os povos na Terra precisam entender que são irmãos, que devem ser solidários, que devem procurar ajudarem-se mutuamente para o estabelecimento de caminhos que nos conduzem ao Pai, para estabelecer uma jornada de luz, para estabelecermos uma jornada empreendedora, onde a paz e a harmonia se fará presente em todos os corações. Para trabalhos que são obras dos séculos, deve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executar com maior segurança e rapidez, mas para levar a efeito precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. E agora nós temos que descobrir a nossa necessidade moral. Os seres humanos têm que aprender a descobrir a sua necessidade de evoluir, a sua necessidade de aperfeiçoar, a sua necessidade de aprender a crescer. Cada passo que nós damos na direção do infinito é aquela oportunidade que nós temos de nos aprimorar. É aquela oportunidade que nós temos de procurar refazer nossos conceitos. E refazendo cada conceito, um passo de cada vez, nós estaremos aprimorando-nos para uma manhã de luz. Nós estaremos nos aprimorando para fazermos o melhor e, diante de todas as adversidades, as nossas conquistas morais falarão mais alto e nos darão o discernimento necessário. Portanto, estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Médiuns, estudar o Céu e o Inferno, estudar a Gênese, vai nos dando conhecimentos transcendentais da vida que servem sempre de parâmetros para que nossa consciência saiba medir se vamos para lá, se vamos para cá, ou se simplesmente ficamos parados. Ter sabedoria para tomar ação significa que o seu cérebro tem que ter também um conjunto de dados, de informações. Por isso, estudemos, por isso, procuremos nos aprimorar para sabermos enfrentar as adversidades, para sabermos enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais. Primeiramente, as pessoas buscam o trabalho, conseguem desenvolver a inteligência, aí começa a concentrar a riqueza.
Aí ele vai procurar satisfações, necessidades materiais, esquecido dos valores morais. Aí a dor bate a porta, aí a pessoa começa a pensar em Deus. Antes que a dor bata a tua porta, antes que a dor venha dilacerar seu coração, e logicamente te impulsionando para uma evolução pela dor, pare, reflita, tome atitudes seguras, tome atitudes dentro das mais estrita vigilância. E as forças do bem te impulsionarão e guiarão teus passos para realizações excelsas do amor que todos nós precisamos. Trabalhemos, pois, pela nossa redenção, pelo nosso aprimoramento, vigiando-nos, procurando adquirir valores que nos mostrem verdadeiramente o caminho que conduz ao Pai, que nos mostrem verdadeiramente o caminho que nos leva a nos aproximar de Deus. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem em atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada um elemento de progresso, mas também perigoso, porque muitas das vezes as pessoas interessadas numa verba para pesquisa, ele deixa ou tenta impedir que coisas muito simples resolvam o problema. Na área da saúde, gasta-se milhões em pesquisas para resolver esse ou aquele problema, e a homeopatia já mostra à luz do entendimento superior como se pode resolver a maioria das doenças crônicas, como se pode evitar a maioria das doenças autoimunes, mas as pessoas fecham os olhos, fazem xistes, criticam e perdem oportunidades de valorizar, perdem oportunidade de crescer, perdem oportunidade de aprimorar-se moralmente. A homeopatia é uma das portas para ajudar a humanidade a evoluir mais rápido, conforme disse Dr. Moore na Revista Espírita. Então, nós precisamos aprender a aprimorarmos-nos, aprender a valorizar as oportunidades de fazer o bem, de nos vigiar, para não ficarmos sempre criando desejos de riqueza, desejos para satisfazer projetos egoístas, porque na próxima encarnação nós poderemos cair nas armadilhas da nossa própria mente criou nesta vida. Então saibamos viver com as nossas possibilidades, saibamos viver com aquilo que temos e saibamos oferecer daquilo que podemos. E a vida trará para nós o que for justo perante a justiça divina. Que a misericórdia divina nos envolva e nos fortaleça, impulsionando-nos para as realizações do bem, do amor e da caridade. Paz e luz a todos nós. Paz e luz a todos os lares que nos assistem. Paz e luz a todos os lares que ainda nem nos conhecem.